Olá, estamos iniciando mais um programa semanal conversando com o João e Arlete Berbel, programa que é produzido aqui no Complexo do IMA, Instituto de Medicina do Além, na cidade de Franca, interior do estado de São Paulo. Nós ainda estamos vivendo o sentimento pelo incêndio criminoso que destruiu mais de 150 mil livros que estavam estocados aqui no depósito da editora Farol das Três Colinas. Incêndio que destruiu não apenas a obra escrita por Psicofonia por João Berbel, mas que nos trouxe um prejuízo de mais de R$1 milhão. Nesse momento de pandemia que nós já vínhamos enfrentando sérias dificuldades financeiras, torna-se ainda mais premente um pedido para que você colabore conosco, para que você nos ajude, nos enviando, se você for da região de Franca, as notas fiscais paulistas emitidas nos últimos 30 dias, deixando elas aqui na nossa secretaria, na rua Tarsila do Amaral, 550. Se você não for da região de Franca, você pode nos encaminhar suas notas fiscais através dos correios, enviando-as para o IMA, Instituto de Medicina do Além, Rua Tarsila do Amaral 550, o nosso CEP é o 14.409.422, Franca, Estado de São Paulo. Você pode também fazer depósitos no Pix, no nosso Pix, que o endereço é o diretoria@espiritismo.doutoralonso.com.br. É importante que você também aproveite essa oportunidade que a gente está fazendo esse apelo para que você se inscreva no nosso Clube do Livro. É verdade que o envio dos livros vai demorar um pouco mais, mas eles serão enviados. E você pode fazer a sua inscrição no Clube do Livro através do nosso WhatsApp 16 99287 66651. No programa de hoje, João e Arlete Berbel vão falar sobre intolerância religiosa. Intolerância essa que fez com que houvesse esse ato criminoso, um incêndio criminoso, segundo as autoridades policiais e também segundo os bombeiros, Corpo de Bombeiros de Franca, e que trouxe esse prejuízo muito grande. Mas as manifestações de solidariedade são realmente muito grandes e nos animam muito a nós lutarmos para nós reerguermos e passarmos a reedição dessas obras, pelo menos num primeiro momento, das principais obras mais procuradas aqui, e das 280 escritas por Psicofonia pelo médium João Berbel. Na sequência, um depoimento também muito emocionante, muito emocionado, o nosso editor José Silvano Ferrante Larker, fazendo um apelo para que todos colaborem conosco para que a gente possa colocar novamente a nossa editora Farol das Três Colinas em condições de comercializar esses 280 livros escritos por Psicofonia por João Berbel. Nós agradecemos a sua atenção, voltamos na próxima semana, fiquem todos com Deus e muito obrigado. Aos amigos do Clube do Livro, do Minuto do Livro, um abraço no coração, apesar que nosso coração está muito apertado pelos acontecimentos a qual nós passamos agora esse fim de semana. Nosso estoque de livro queimou quase todos os nossos livros, e nesse momento em que eu falo a todos vocês, nesse apelo que eu vou fazer, em que todos estão conosco aqui em sentimento, unidos, e muitos assinantes de fora, em que nós mandamos o livro, o Clube do Livro, estão nos ligando e estão compreendendo a nossa situação. Eu peço paciência a todos vocês, porque não sabemos o que sobrou de livro, que deve ter sobrado muito pouco. E a sobra de livro, depois nós iremos contabilizar e ver o que podemos salvar nesse incêndio, que foi muito doloroso. Porque quando queima livro, a gente queima a nossa cultura, queima os acontecimentos daqueles espíritos cronistas que vêm nos narrar essa história, aquelas criaturas que passaram por todos aqueles acontecimentos. Então, isso tudo, por enquanto, se perdeu, mas com a ajuda de todos vocês, se Deus quiser,
nós iremos recuperar tudo isso aí. E nós pedimos a todos nesse momento para que se una a nós, porque os livros, a arrecadação dos livros, principalmente agora nessa época de pandemia, em que nossa arrecadação caiu, eles eram voltados todos para o nosso laboratório, a qual nós distribuímos remédios de graça a todas as criaturas que vêm aqui, de fora também. E eu peço a todos que puderem colaborar conosco, que por gentileza colabora, porque o nosso endereço eletrônico está aí embaixo do vídeo, nosso Pix. Se vocês puderem colaborar, agradecemos demais. Mas nós sabemos que isso tudo vai passar e eu peço paciência a todos aqueles que é assinante do Clube do Livro, que devagarzinho nós iremos mandar para vocês o livro. Muito obrigado a todos, muito obrigado pela compreensão de todos vocês. Olá, meus irmãos, filhos de Deus, que a luz de Jesus ilumine a todos. Grande é o homem que tem o Mestre Jesus como seu guia. E nós somos guiados por este Mestre maior, por esse nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o nosso norte, é o nosso ponto magnético verdadeiro, a qual nós aprendemos sempre na grandiosidade maior do amor. Me lembro ainda quando o meu amigo Ronaldo, nós estávamos vendo aquela pia de livro queimada, e ele retirou um livro daquele meio que estava escrito assim: Saíbe, o filho do fogo. Então, nós estamos reacendendo, acima de tudo, não de uma pia de entulho, de livros queimados, mas nos nossos sentimentos, no nosso amor. A gente vê tantas diferenças que ocorrem no nosso planeta. Vemos tantas coisas que ocorrem ao mesmo tempo. Pessoas que não conseguem perdoar. Pessoas que não conseguem olhar na cara um do outro e sentir como irmão. Muitas das vezes por causa até mesmo da intolerância religiosa. Muitas das vezes perdemos no nosso caminho. Muitas das vezes por falta de amor. Mas quando se fecha os olhos, busca no fundo do nosso coração uma oração, o Espírito abandona essa carcaça velha e renasce nas searas espirituais. De repente, um grupo de amigos espirituais nos cobre com a pétala de rosa. Então daí vamos entendendo que somos espíritos simples e ignorantes, que nascemos para abrir o caminho da eternidade, para um dia atingir a perfeição suprema, poder entender sempre por que os céus nos envia a este Cristo da humanidade, que mostrou a verdade aos homens da terra. Mas os olhos fecharam e não acreditaram. Tem quem que ainda nos dias de hoje fica esperando o Messias, sendo que ele veio dar testemunho à verdade, mostrando um Criador supremo de todo o universo, com tua força no meio da simplicidade. A grandeza de olhar para os pequenos foi a sua meta de trabalho, abandonando as coisas materiais e vivendo as coisas espirituais, mostrando que o reino dos céus são dos mais pequenos. Mas ainda, envolvido no mundo carnal, ainda não temos a esta possibilidade, porque ainda julgamos, condenamos, como se fosse falsos Deus, porque verdadeiro não é. Eu te perdoo, mas o Pai que estás nos céus não vos perdoará, vos cobrarás até o último vintém. Isso nos anunciava este Cristo da humanidade.
Então, vendo a grandiosidade da luminidade desses espíritos, ressurgiram da cinza de milhões e milhões de livros queimados, mas a grandeza de um amor soberano e justo, capaz de mostrar a verdade aos corações daqueles que amam, daqueles então que pôde compreender por que Jesus nos disse: amar-vos uns aos outros como eu vos amei. Então essa lição de amor de Jesus, ela é soberana e justa, vence a grandiosidade das nossas imperfeições no momento das provações mais difíceis. Irmãos, não queimaram o meu nome e não queimaram a minha imagem, apenas livros que hei de ressurgir como uma fênix, como um novo clarão para a humanidade, mostrando as palavras do Cristo: conhecer a verdade vos libertarás. Esta é a nossa meta, este é o nosso trabalho, este é o IMA, o Instituto de Medicina do Além, mostrando sua luz ao mundo todo, e que Jesus ilumine a todos, né, dona Arlete? João, bem falado. O imã é a nossa luz, é o clarão. Quem quer aceitar bem, quem não quer aceitar, vai aceitar a si mesmo. Sabe por quê? Não vão apagar o farol das Três Colinas. O farol das Três Colinas está junto com o imã. E o que vai acontecer? Esse farol vai iluminar muito mais ainda. A luz dele não se apaga, porque são 280 obras. E nós temos o jeito de fazer, porque nós vamos ter aí a ajuda dos amigos que estão propondo aí ajudar a gente a reeditar. Eu vou falar sério mesmo, dinheiro a gente não tem, mas nós temos muitos amigos. E esses amigos, eles vão ajudar a gente poder reeditar. Principalmente esses livros de ponta, sem desfazer dos outros, mas nós precisamos fazer novamente o Evangelho dos Anjos, o Livro dos Fluidos, Dr. Alonso, Médico dos Pobres, Fitoterapia do Além, Medicina do Além. E eu tenho certeza que nós vamos conseguir esse dinheiro e nós vamos fazer eles novamente. Mesmo que for devagarinho, mas nós vamos ter novamente esses livros. E o farol não vai se apagar. O farol está aí. Porque esse farol, ele está dentro do ensinamento de Jesus. O imã, ele só ensina o bem. E eu creio. Amar a Deus sobre todas as coisas. E o inimigo como a si mesmo. Por quê? Porque nós vamos continuar fazendo oração por essa pessoa que tentou apagar o farol, sem ódio, sem raiva, sem rancor. Vai dar um pouquinho mais de trabalho, porque nós poderíamos estar usando esse tempo para poder estar fazendo mais coisa pelas pessoas. Mas se acharam justo, os espíritos acharam justo, nós passarmos pela mesma prova que Allan Kardec passou, então vamos erguer a cabeça como Allan Kardec fez, ele não esmoreceu. E se nós somos espíritas, nós conhecemos a verdade, nós conhecemos o espiritismo, nós temos que aceitar e tentar fazer o que Allan Kardec fez, continuar o trabalho. Jamais ele pensou em desistir, porque ele teve esse conselho da espiritualidade, para não desistir. E nós vamos fazer a mesma coisa. Se o conselho serviu para Allan Kardec, vai servir para nós também. A facada nas costas foi grande, mas não tem problema. O curativo está dentro dos livros e nós vamos continuar nos curando. Com toda essa experiência, com todos esses conhecimentos, com todos esses conselhos, e o conselho maior de Jesus: amar a Deus sobre todas as coisas,
e ao próximo como a si mesmo. Vamos continuar com esse propósito, sem ódio, sem rancor. O trabalho está aí e vamos trabalhar, vamos erguer as mãos, pegar na mão uns dos outros e vamos prosseguir. Estamos juntos, meus amigos.